com Cristiane Melo. Bom dia, abre a janela, deixa o sol entrar. Sorria, veste tua alegria que o melhor virá. Então acredita, vai dar tudo. Bom dia, está começando mais um Direto ao Ponto com Cristiane Melo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto... É assim, gente, se meu amigo Erivaldo Cerqueira estivesse vivo, ia dizer: pare o mundo que eu quero descer. Acidente vascular cerebral, AVC, em crianças. Nós tivemos recentemente um caso aqui em Feira de Santana de uma criança de 5 anos de idade que já está em seu segundo, infelizmente, no seu segundo AVC. O nome dela é Mel e nós conversamos com a mãe de Mel para ela contar um pouco sobre a história dessa criança de 5 anos que já sofreu 2 AVCs. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes da Rádio Princesa FM, no programa Bom Dia Feira. Meu nome é Carol Rego, eu sou mãe de Mel. Mel tem 5 anos e ela tem anemia falciforme. A Mel, ano passado, em julho, ela teve um AVC proveniente de um entupimento de veia, de artéria, ocasionado pela anemia falciforme. Desde então, o tratamento que foi sugerido, que começamos a seguir pela hematologista, foi a das transfusões mensais. Então, todos os meses, a Mel recebe transfusão para poder ela trocar, É uma troca de sangue que faz com que ela evite que tenha novos AVCs, evite que as veias entupam novamente e ela torne a ter esse AVC. Só que agora, no mês de janeiro de 2023, ela tornou a ter um segundo AVC, E aí ela já tinha começado a reabilitação, já tinha reabilitado, que ela tinha ficado com a sequela do lado direito do corpo. Mas dentro desses 6 meses de transfusão, que foi de julho a dezembro, ela reabilitou direitinho, Já estava com a força na mão, já estava andando direitinho. E aí agora em janeiro, com esse segundo AVC, ela novamente perdeu todos os movimentos do lado direito. E estamos aí nessa luta, de voltar a essa reabilitação. Só que dessa vez com a intervenção de neuropediatra, Porque foram 2 lesões, uma em cima da outra, e ela tá com um pouco de mudança de comportamento, tá fazendo algumas coisas que ela não fazia. Então, a gente precisa entender qual o motivo desse segundo AVC, já que normalmente não deveria acontecer, já que ela vinha fazendo as transfusões direitinho. Eu realmente não estava preparada para esse segundo AVC, principalmente porque depois do primeiro foi uma luta, para poder ela reabilitar. A gente fazia fisioterapia 4 vezes na semana, fazia fono. E aí se você via a dedicação dela para ela conseguir se superar a cada sessão que ela tinha com a fisioterapeuta. E aí ver minha filha triste de não conseguir, mexer novamente o bracinho, não conseguir andar. Você via no rosto dela que ela estava muito triste. Então, para mim, o pior como mãe é isso. Além de a gente ter que começar tudo de novo, mas eu começaria quantas vezes fossem necessárias, ver o rostinho dela meio triste, Mas é isso, eu agradeço a sua oportunidade de estar trazendo esse caso, da Mel, alertando outras mães. E eu espero ansiosamente para ver o que a doutora Ana Paula tem a dizer sobre isso. Muito obrigada. Um bom dia a todos. Força a essa mãe, Carol Rego, força para a pequena Mel e reabilitação, que tudo vai dar certo. Vida longa, ontem eu falei com ela à noite, vida longa para essa criança. Uma das causas de base, doutora Ana Paula Lacerda, que já está aqui no estúdio com a gente, neuropediatra, foi a questão da anemia falciforme. Mas essa é uma das causas. Quais são as outras causas para AVC em crianças? Bom dia Cris, bom dia Princesa, bom dia a todos que estão aqui, bom dia Freira.
É um prazer estar aqui, né? Entre outras causas da anemia, nós temos as cardiopatias congênitas, as infecções, né? As coagulopatias, né? Nós temos também as infecções também virais, algumas infecções virais, como a varicela, também é uma das causas também de AVC em criança, o que não é muito comum, né? Assim, nós temos em criança, né? Até diziam que não existia em criança, mas tem em criança. O AVC é uma coisa que a gente acha que é uma doença de adulto. E Isso. quando chegou para nós esse caso, né, uma criança que já com 5 aninhos já tiveram 2 AVCs, é uma coisa que não é comum, não é isso? Mas acontece. Acontece. E acontece numa faixa etária, às vezes até maior, em crianças assim na fase de neonatal, entendeu? Você ocorre muito pelas cardiopatias, pelas infecções. Então, atenção, mamães, bebês, crianças e adolescentes não estão imunes ao AVC. Pesquisando para conversar com a senhora, eu vi que o AVC está entre as 10 principais causas de mortes na infância. Isso. E entre 10 a 25% das mortalidades das crianças é ocasionada por doenças cerebrovasculares. Como os pais reconhecer que uma criança está tendo um AVC, um acidente vascular cerebral? Pode ser de forma sutil, né? Onde a criança tem uma mudança de comportamento, uma crise convulsiva, um desvio da rima labial, tudo assim de forma súbita, né? De forma repentina. Então a criança está andando, de repente ela começa a mancar. Então você já pode pensar em levar ela imediatamente a um hospital, claro que seja afastado, queda, não tenha nada, de repente ela começa a mancar, um desvio da rima, uma crise convulsiva, uma criança que não tem epilepsia, não tem nada, tem uma crise convulsiva, uma mudança de comportamento, tudo isso, uma dificuldade na deglutição, tudo de forma repentina. É importante alertar para os pais que, neste caso, a rede já está preparada para receber esta criança. Não é necessário levar numa UPA, aguardar uma regulação, porque o tempo de socorro interfere muito no resultado do tratamento, não é isso? Isso. Aqui em Feira de Santana, deve-se levar, eu acho que em primeiro lugar, o EC, o Hospital Estadual da Criança. Isso. Existem 2 tipos de AVCs. O que Mel teve foi o AVC isquêmico e não hemorrágico. Fala a diferença, por favor, desses 2 tipos de AVCs. O AVC isquêmico é um AVC onde você tem uma obstrução do vaso, né? De forma súbita. E o hemorrágico onde você tem um extravasamento de sangue. Ele sai para fora do vaso. E qual dos 2 ele tem uma gravidade maior e uma dificuldade de tratamento? Como é que é feito o tratamento para esses tipos de AVCs? Assim, hoje, assim, em crianças, assim, tem o tromboembolismo que você faz em crianças, não faz em criança, né? Faz em adultos, hoje estamos ainda em estudo. Hoje, assim, é difícil você pegar no início, logo esses procedimentos, essa patologia. Então, assim, o que você tem que fazer é levar para o hospital, abrir vias aéreas, ver hidratação, ver glicemia, são suportes que a gente dá, porque ainda não se tem um tratamento específico para esses AVCs. Na pequena Mel, conversando com a mãe dela, ela disse que vai fazer um exame bem minucioso para saber se os vasos dela são fechados, os vasos cerebrais, e isso tem causado essa sucessão de AVCs. O segundo, em 6 meses, ela teve 2 AVCs. Sim. E outra coisa que é a transfusão de sangue. É indicação? Para ela é. Nesse caso é. Assim, é a única coisa que se pode fazer para evitar o trombo, né? Pela anemia falciforme. E os exames de complementação que a gente faz são as tomografias, a ressonância e a angiorressonância. Angiorressonância é onde você vai ver, né, esses vasos. Nós tivemos aí a questão da pandemia. O coronavírus, ele causou trombose em algumas pessoas. E é justamente esse trombo que provoca o AVC. A senhora, no seu consultório ou no seu dia a dia, enquanto neuropediatra, sentiu um acréscimo de crianças com esse tipo de situação, ou um AVC, ou uma trombose por conta do vírus? Não, eu assim, no meu consultório eu ainda não peguei nenhum caso, né, de criança pós-vacinal que apresentou algum AVC, nenhum caso. Existem os relatos, né, mas assim, hoje assim eu não peguei, mas assim a gente sempre tem que pensar entre
a proteção da vacina e o que isso vem causando. Qual o número de casos que tem essa gravidade e a vacinação. Então, eu acho que assim, a vacinação a partir dos 5 anos ainda é prioritária. Prioritária, não é isso? Então tá aí um alerta da médica sobre a questão da vacinação. E para a gente encerrar, a gente já falou de sintomas, de sinais. Como evitar? Eu gosto sempre de falar de prevenção. O objetivo da gente é prevenir. Como evitar que uma criança tenha AVC? Evitar é saber a patologia que a criança tem, né? Porque o AVC, em alguns casos, assim, 15 a 20% dos casos, ela não tem, assim, patologia de base. Ela não vem de nenhuma patologia de base. Então, se tem uma patologia de base, é o controle. A anemia falciforme, é o controle dessa anemia. O diabetes, as cardiopatias, operar, né? Fazer o processo cirúrgico das cardiopatias, a vigilância, né? Nessas crianças. Evitar em si, geralmente, é muito difícil. Você evitar. E assim, eu queria deixar, se eu puder deixar um alerta em relação à vacina, é que se a gente, hoje, eu como pediatra, pudesse escolher, né, para as crianças a vacina, eu daria a primeira vacina, que seria a Coronavac. A Coronavac. É a mais indicada para crianças. A mais indicada. Na sua opinião, enquanto pediatra, neuropediatra. É onde a gente vê assim... um resultado melhor. Em estudos, o melhor resultado em termos de risco. Nós estamos aqui ao vivo com a doutora Ana Paula Lacerda, falando sobre vacinação, sobre a importância de prevenção ao AVC. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Direto ao Ponto. E se eu esqueci de te perguntar alguma coisa, fique à vontade para fazer as suas considerações finais e acrescentar aquilo que a senhora assim desejar. Não, eu só queria deixar aqui assim, que a gente tem que tirar esse mito esse mito da cabeça de dizer que não existe em criança. Existe. E a gente tem que estar alertado para isso, né? Então, sempre observar a criança, como ela está andando, se acontecer alguma coisa de forma súbita, né? Chamar a atenção, levar ao médico, ao neuro, ao hospital imediatamente. Não ficar em casa, porque quanto mais cedo o diagnóstico, melhor a resposta. E a reabilitação. A reabilitação é o que tem de mais importante nessas crianças. E eu sempre digo, reabilitar uma criança não é levar ela para o fisioterapeuta um dia e não fazer mais nada, esperar no outro daqui a 2 dias. Reabilitar é todo dia, é igual a comer. Então, você tem que fazer de preferência todo dia, toda hora. Quanto mais você fizer, menos sequela essa criança vai ter. Então, assim, é um alerta. É excelente assim, o caso, chamar atenção para isso, que eu acho que raramente alguém chama atenção para uma patologia dessa, né? E que eu acho que vem acontecendo de uma forma um pouco maior do que a gente esperava. É verdade. Conversando com Carol, ela disse que tinha uma outra criança lá no EC que teve AVC. Esses são os casos que chegaram até nós. Imagine os casos que não chegaram. Mas que bom que Carol teve coragem de falar sobre o caso da Mel. Muitas mães querem evitar, para que a gente alerte sobre essa doença, para os sinais e que a gente possa, de alguma forma, evitar sequelas. Né? Exato, que é o mais importante. Que é o mais importante. Doutora, gratidão por estar aqui conosco no Bom Dia Feira. Tenha uma excelente sexta-feira, sextou. Muito obrigada. E até a próxima vez. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E aqui, o que precisarem de mim, eu estou aqui. Um abraço aos meus pacientes, um abraço a toda a equipe maravilhosa do Bom Dia Feira, a Princesa, a Cris, que foi que entrou em contato comigo, a todos vocês. Meu muito obrigado, um final de semana maravilhoso e que fiquem com Deus todos. Boa sexta-feira. Carol Rego, gratidão por contar a sua história. Ana Paula, que não está aqui no estúdio, mas que pautou este assunto. Um grande abraço e até a próxima sexta, se assim Deus permitir. Fique com Deus. Você ouviu no Bom Dia Feira, direto ao ponto.